Existe um lugar no nosso sistema solar que, sob uma camada de gelo de 20 quilômetros de espessura, possui o dobro de água de todos os oceanos da Terra juntos. Um lugar onde fontes hidrotermais provavelmente vêm lançando água rica em minerais em um oceano sem luz há cerca de 4 bilhões de anos. Um lugar que apresenta exatamente as condições que associamos à vida aqui na Terra. Estamos falando, é claro, de Europa, a 14ª maior lua do nosso sistema solar. E justamente agora, uma sonda de 6 toneladas no valor de 5 bilhões de dólares está indo para lá para responder a uma única pergunta. Estamos sozinhos? Só tem um problema. Júpiter destrói tudo o que se atreve a chegar perto dele, não importa se é orgânico ou não. Meu nome é Sirwan e estas são as Crônicas de Marte. Antes de entendermos o quão absurdamente difícil é essa missão, precisamos entender por que estamos indo para a Europa em primeiro lugar. E a resposta começa em 1979. Naquela época, a Voyager 1 passou voando por Júpiter e enviou imagens de volta que nenhum cientista esperava. Europa, essa pequena lua gelada, tinha poucas crateras, praticamente nenhuma. Todo outro corpo sólido no sistema solar foi bombardeado por asteroides durante bilhões de anos. A Terra foi remodelada várias vezes. A Lua, ou seja, a nossa Lua, exibe suas cicatrizes sem nenhum pudor. Mas a Europa? Lisa como uma bola de bilhar. Algo precisava renovar sua superfície permanentemente. Algo ativo. Algo quase vivo. Em 1995, a sonda Galileu chegou. Durante 8 anos, ela orbitou Júpiter e sua Lua. E seu magnetômetro descobriu algo que mudou tudo. Quando Júpiter girava, seu campo magnético oscilava. Esse campo oscilante induz em Europa um campo magnético próprio, e é surpreendentemente forte. A única maneira de isso funcionar fisicamente é haver uma camada eletricamente condutora logo abaixo da superfície. Camada de cerca de 100 km de profundidade, formada por água salgada. Em outras palavras, um oceano. Vamos deixar isso assentar por um momento. Sob a camada de gelo de Europa, provavelmente existe um oceano que contém 2 vezes mais água do que todos os mares da Terra juntos. Em uma lua que é menor do que a nossa própria. Mas como um oceano em uma lua, que recebe apenas 1/4 da luz solar que temos aqui, pode ser líquido? A temperatura da superfície é de menos 170 graus Celsius. 170 Grad Celsius. Na verdade, esse negócio deveria estar congelado até o núcleo. A resposta são as forças de maré. Europa não orbita Júpiter sozinho. Ela faz parte de uma ressonância com 2 outras luas. Io e Ganimedes. Enquanto Ganimedes completa uma órbita, Europa faz 2 e Io faz 4. Essa elegância matemática tem uma consequência física brutal. Europa é constantemente puxada em direção a Júpiter. Depois afastada novamente, depois puxada de novo, e assim por diante. A Lua é esticada e comprimida como uma bola de borracha na mão. Se existir um oceano sob a superfície, Europa se deforma cerca de 30 metros a cada órbita. Sem oceano, seria apenas 1 metro. Esse atrito gera calor. Calor suficiente para manter a água líquida. E onde há água líquida por bilhões de anos, existe, pelo que sabemos, uma chance de vida. Se isso te impressiona tanto quanto a mim, então aperte agora o botão de curtir. Deslize a janela de comentários para a esquerda no celular. Um like, uma inscrição ou um comentário curto também ajudam muito o canal. O algoritmo decide nos próximos minutos se vai continuar promovendo este vídeo ou não. E você também decide junto. Obrigado e vamos continuar. Agora, ao verdadeiro problema, Júpiter não é só o maior planeta do sistema solar. Ele também é uma máquina infernal cósmica de alta energia. No seu interior profundo, há tanta pressão que o hidrogênio provavelmente existe em forma metálica e líquida. Essa substância gera um campo magnético que é 20.000 vezes mais forte do que o da Terra. Se você pudesse ver esse campo da Terra, ele pareceria 2 vezes maior no céu do que a Lua cheia. Bem no meio desse campo magnético, Io orbita, o corpo mais ativo vulcanicamente do sistema solar. Os vulcões de Io expelem continuamente dióxido de enxofre para o espaço.
E o campo magnético de Júpiter captura essas partículas ionizadas e as acelera a mais de 300 km por segundo. O resultado é um cinturão de radiação que destrói qualquer equipamento eletrônico que se aproxime em poucas horas ou dias. Aliás, temos um vídeo próprio sobre Io, cujo link está abaixo. Se você estivesse na superfície de Europa, receberia 5.400 millisieverts de radiação em apenas um dia. Para comparar, a radiação de fundo anual na Terra é de cerca de 3 millisieverts. Algumas horas de permanência seriam suficientes para morrer de síndrome aguda da radiação. E queremos enviar uma sonda para esse inferno que deve funcionar por 4 anos. A solução é inteligente e lembra um pouco a estratégia de um boxeador experiente. Ele sabe que não sobreviveria a um impacto forte. O truque: vá para o combate corpo a corpo, ataque rapidamente e recue antes que o adversário possa reagir. É claro, é mais fácil falar do que fazer, mas é isso que o Europa Clipper faz. Em vez de orbitar a Europa, a sonda orbita o próprio Júpiter, em uma órbita elíptica alongada. A cada 14 dias, ela entra brevemente no cinturão de radiação, voando a 4 km por hora. Passa por Europa em segundos, coleta o máximo de dados possível e depois se retira para a zona segura por 10 dias. Durante essa fase tranquila, ela transmite os dados para a Terra e prepara a próxima passagem. Ao todo serão 49 sobrevoos. 3 anos de missão primária. A cada sobrevoo, a sonda recebe tanta radiação quanto 1 milhão de radiografias de tórax feitas na Terra. Exatamente esse conceito deu nome à missão. Os Clippers do meio do século XIX. No século XIX, eram navios à vela rápidos e esguios, que entravam rapidamente nos portos, descarregavam em um piscar de olhos e desapareciam antes que concorrentes mais pesados sequer conseguissem atracar. Exatamente a mesma estratégia, só que no espaço. Mas nem mesmo essa estratégia é suficiente para proteger a eletrônica. Dentro da sonda há um cofre de alumínio com cerca de 1 centímetro de espessura. A NASA o chama simplesmente de The Vault, ou seja, o cofre. Aqui estão os computadores, a memória e os sistemas de controle críticos. Todo o resto é protegido individualmente. Os engenheiros tiveram que fazer um verdadeiro Tetris de precisão. Cada componente sensível foi colocado de forma a ficar o mais protegido possível, sem que a sonda ficasse pesada demais. Falando em peso, a Europa Clipper, com mais de 6 toneladas, é a maior sonda interplanetária que a NASA já construiu. Com os painéis solares estendidos, ela mede 30 metros de uma ponta à outra. Se colocássemos ela aos pés da Estátua da Liberdade, os painéis chegariam até a coroa dela. Isso não é um satélite, e sim uma nave voadora. Se a viagem às estrelas te fascina como a mim, confira nossa coleção Ad Astra Art Astra. Parece que ela tocou em um ponto sensível. Bonés, camisetas e moletons. Bordado com acabamento impecável. Algodão orgânico, produzido de forma sustentável na UE. Nada chamativo, nada forçado. Apenas o lema que encerra cada vídeo. Para levar. Quem fizer o pedido com o código 26 recebe 15% de desconto em toda a compra. Aqui está o código QR e o link está abaixo. Agora, voltamos à nossa sonda espacial. Uma das decisões de design mais curiosas de toda a missão é que o Europa Clipper é movido a energia solar. Isso parece absurdo. Em Júpiter, a luz solar atinge apenas 4% da intensidade que temos na Terra. Todas as sondas anteriores de Júpiter, com exceção da Juno, foram alimentadas por plutônio-238, um isótopo radioativo, que através de sua decomposição produz calor constantemente. Essa é a fonte de energia ideal para missões longas no sistema solar exterior. Voyager 1 e 2 estão voando desde 1977 com essa tecnologia. Cassini usou isso para explorar Saturno. New Horizons ainda está enviando dados de além de Plutão com isso. Por que não usar bateria de plutônio no Europa Clipper? A resposta é uma das histórias mais frustrantes da exploração espacial americana. O plutônio-238 é produzido como subproduto da fabricação de armas nucleares. Com o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos interromperam a produção em 1988. Desde então, a NASA tem utilizado estoques remanescentes e até precisou comprar plutônio da Rússia. Só há cerca de 10 anos, o Laboratório Nacional de Oak Ridge voltou a produzir pequenas quantidades.
4 gramas por ano. Para contextualizar, o rover Perseverance em Marte precisou de 4,8 quilos. Com a taxa de produção atual, levaria apenas 1.200 anos para produzir essa quantidade novamente. E sim, você ouviu direito, foi isso mesmo que eu disse. Com a automação em andamento, a produção deve aumentar para 1,5 quilos por ano. Mas isso está longe de ser suficiente. O pouco plutônio disponível foi reservado para Dragonfly, uma missão de drones que deve explorar a lua Titã de Saturno a partir de meados dos anos 2030. Você também encontra um vídeo sobre isso no link abaixo. Então, o Europa Clipper recebeu painéis solares, com 30 metros de comprimento, e para compensar as condições de pouca luz em Júpiter, eles são absurdamente grandes. Mesmo assim, eles fornecem apenas cerca de 700 watts de energia elétrica em Júpiter. Isso é mais ou menos o que uma chaleira elétrica consome. E com isso, uma sonda do tamanho de um ônibus precisa operar. Funciona. Mas isso é uma consequência direta de uma decisão política de 1988, cujas consequências a NASA sente até hoje. Agora vamos aos instrumentos. O que exatamente o Europa Clipper está procurando? 9 instrumentos científicos estão a bordo, além de uma medição gravitacional. Eles se dividem em 2 categorias. Instrumentos de sensoriamento remoto, que analisam a luz e a radiação de Europa à distância, e instrumentos de medição direta, que literalmente inalam a fina atmosfera da Lua. Os magnetômetros, 3 ao todo, estão presos a um braço extensível de fibra de carbono com 8,5 metros de comprimento. Eles foram posicionados o mais longe possível da sonda metálica, da estrutura, para não distorcer as medições. Sua tarefa: medir com precisão o campo magnético induzido de Europa e, assim, tirar conclusões sobre o teor de sal e a profundidade do oceano. Completamente louco. Absolutamente incrível, simplesmente. O instrumento de radar Reason pode enxergar através do gelo, até 30 km de profundidade. Ele opera com 2 frequências. Uma onda longa de 9 MHz para penetração profunda e uma onda mais curta de 60 MHz para detalhes de superfície. Durante a passagem por Marte, em março de 2025, esse instrumento foi testado em ação pela primeira vez. Funcionou perfeitamente. 6 GB de dados em 40 minutos. Com isso, os engenheiros têm uma preocupação a menos. Espectrômetros nas faixas do infravermelho e ultravioleta vão analisar a química da superfície. Eles procuram por sais, compostos orgânicos e possíveis nuvens de geyser, ou seja, jatos de vapor d'água que saem de fissuras no gelo. Hubble já viu várias vezes indícios de tais plumas. Se a Clipper conseguir voar através de uma dessas plumas, seria como procurar DNA na respiração de uma baleia, sem tocar na baleia. Esse é exatamente o plano. Espectrômetros de massa a bordo vão analisar tudo o que a sonda coletar pelo caminho. Detectores de poeira, detectores de gás e detectores de íons. Se em uma dessas amostras for encontrada sequer um traço de composto orgânico que não possa ser explicado por processos abióticos, isso seria a maior descoberta científica da história da humanidade. Mas Clipper não está viajando sozinho. A Agência Espacial Europeia, ESA, enviou sua própria missão para o sistema de Júpiter. JUICE, o explorador das luas geladas de Júpiter. Ela foi lançada em 2023, ou seja, um ano antes da Clipper, e vai chegar ao sistema de Júpiter 15 meses depois da Clipper. A JUICE também vai fazer alguns sobrevoos em Europa, mas depois vai entrar em uma órbita baixa ao redor de Ganimedes, a maior lua do sistema solar. Cientistas das 2 missões já discutem coordenação. Quando a JUICE estiver operando dentro da magnetosfera de Ganimedes e a Clipper fora dela, ambas as sondas poderão medir juntas um fenômeno que uma única sonda nunca conseguiria detectar. Se, por exemplo, um jato de plasma vier da atmosfera de Júpiter, ambas poderão observá-lo de perspectivas diferentes. Essa é uma ciência que só funciona em conjunto. Agora, um choque de realidade. Onde está a Europa Clipper em maio de 2026? A sonda está a caminho de volta para a Terra. Ela fez sua passagem por Marte em 1º de março de 2025, concluiu com sucesso, testou também o radar e agora está em uma longa trajetória pelo interior do Sistema Solar. Em 3 de dezembro de 2026, ou seja, em pouco mais de 7 meses, ela vai passar pela Terra.
a apenas 3.200 km de altitude. Isso é mais próximo que a maioria dos satélites de comunicação. Esse encontro dá à sonda o impulso final de velocidade que ela precisa para alcançar Júpiter. A chegada a Júpiter está marcada para 11 de abril de 2020. Os primeiros sobrevoos de Europa só acontecerão a partir de 2031. Os primeiros dados em alta resolução, também só em 2031. Isso significa que a resposta para perguntas que nos intrigam desde a Voyager provavelmente só virá em 5 anos. 5 anos em que uma sonda atravessa o espaço a 35 km por segundo, sozinha, com painéis solares que, em Júpiter, geram energia equivalente ao consumo de uma chaleira elétrica. O que significaria se Clipper encontrasse indícios de vida? Vamos ser realistas. Clipper não é uma missão que busca vida. Ninguém vai encontrar um marciano ou uma eleição europeia. O que Clipper pode fazer é determinar a habitabilidade. Responder à pergunta se Europa tem as condições para a vida. Profundidade da água, salinidade, espessura do gelo, composição química do oceano, fluxos de energia e a disponibilidade de nutrientes. Se essas condições forem cumpridas, a próxima missão será um módulo de pouso. Já está em discussão. Um robô que pousa na superfície, perfura o gelo e coleta amostras do oceano. Essa missão só seria realista a partir da década de 2040, mas ela representaria a busca direta por vida. Se fosse encontrada vida em Europa, nossa compreensão do universo mudaria fundamentalmente. Se a vida surgiu de forma independente em 2 planetas de um único sistema solar, então provavelmente a vida existe em todo o universo. A pergunta então não seria mais se existem extraterrestres, mas sim onde vamos encontrá-los em seguida ou se eles já nos encontraram. Há uma história que eu preciso contar no final deste vídeo. No final dos anos 90, um cientista da NASA ligou para Arthur C. Clarke, o autor de 2001. Uma Odisseia no Espaço. Seu romance, 2010. Odisseia 2 termina com uma mensagem de uma inteligência extraterrestre. Todos esses mundos são de vocês, exceto Europa. Não tentem pousar lá. Todos esses mundos são de vocês, exceto Europa. Não tentem pousar lá. Durante essa ligação telefônica, o cientista da NASA mostrou a ele os primeiros planos para uma missão de exploração de Europa. E Clarke, pouco antes de sua morte, deu sua bênção à NASA. A permissão para pousar em Europa. Essa permissão entra em vigor agora. Europa Clipper está a caminho. Em 4 anos, ela chegará a Júpiter. Em 5 anos, teremos os primeiros dados em alta resolução de um oceano que está adormecido sob 20 km de gelo, há 4 bilhões de anos. E talvez, só talvez, vamos descobrir que nunca estivemos sozinhos. Um grande agradecimento vai para a Pusa. Sem o apoio dela, este canal seria bem diferente. Meu nome é Sirwan e este foi Crônicas de Marte. Obrigado por assistir. Peraspera ad Astra. Se você a colocasse aos pés da Estátua da Liberdade, ela... Se os painéis chegassem até a coroa dela... Se colocada aos pés da Estátua da Liberdade... Se você a colocasse aos pés da Estátua da Liberdade, ela... Relaxa, fique tranquilo. Então... forneceria tão pouca energia quanto uma chaleira elétrica consome. É óbvio que a chaleira elétrica não gera energia. Vocês sabem do que eu estou falando? Ah, não, tira essa frase. Tá certo assim. Aquela claro que a chaleira elétrica não fornece energia. A gente já tirou. Isso é uma frase boba.